Você está prestes a entrar nessa casa onde habita segredos que o tempo não levou. Arraste a cadeira, sente-se, fique à vontade, pois irá conhecer mais uma história sem explicação. Salve galera do YouTube, tudo bem? Eu sou Jorge do Batuque, sejam bem-vindos ao meu canal. Você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado pela presença. E os amigos aqui que estão dando sempre aquela força, os inscritos, muito obrigado, comentem, curtam. Isso ajuda muito o canal a ganhar relevância. Olha galera, antes de a gente contar a história, eu vou trazer aqui um vídeo que eu já postei no canal, mas vocês fiquem à vontade, senão vocês pulem vão na minutagem, né, que é o primeiro comentário fixado, e vão direto para o relato. Mas aqui eu tenho um vídeo de como que as coisas acontecem, como que as histórias surgem. Então tenho certeza que vocês vão gostar e vão conhecer um pouquinho aí do meu trabalho. Tá bom? Então fique aí com a história e daqui a pouco a gente vai pro relato. Salve galera do YouTube, tudo bem? Estou de volta aí e eu vou contar mais uma sem explicação. Estou aqui com a minha querida passageira Luísa, tudo bem? Luísa pediu uma corrida e o endereço dela era 1. Mas ela, a fim de querer ajudar, o que ela fez? Ela pediu para eu buscar em outro endereço, né? Para poder colaborar com a corrida, para ficar mais... Só que não era o caminho dela. Ela desviou o caminho dela. E eu, né? Tranquilo. E ela veio vindo pela rua. Quando ela veio vindo pela rua, ela estava com o fone ligado e estava tranquila. E vem uma bicicleta na contramão. E ela não estava vendo. E assim, deu tempo de eu buzinar e avisar para ela parar. Não foi, Luiz? E nisso que avisou, o que aconteceu? Por isso aqui, ela não foi atropelada por essa bicicleta em alta velocidade, que fique bem claro. Um rapaz de entrega, que vou deixar registrado que é um irresponsável, que não sabe guiar, veio a toda. Se pega ela, ia machucar. Mas é aquilo que eu aprendi desde que eu tinha 7 anos de idade. Não desvie seu caminho. Seu caminho é para um, continue no seu caminho, porque o desvio pode nos reservar surpresa. Mas graças a Deus aqui a Luísa tá bem, graças a Deus. Mas vou te falar, foi um baita susto que, ó, meu coração foi na boca. Valeu, galera. Vai ter vídeo novo aí. Espero que vocês gostem. Fui! Salve galera do YouTube, tudo bem? Agora, sem delongas, vamos para o relato. Olha, o nome está aqui. Eu não vou falar o nome em voz alta, por alguns motivos bem óbvios. Mas tenho certeza que vai tirar o fôlego da galera. É verdade. E esse relato foi mandado por uma pessoa que é a história do seu ex-marido. É a história do ex-marido que ela conviveu durante 10 anos. E eu agradeço muito pela confiança. Muito obrigado. E a história começa quando o ex-marido dela tinha nada mais nada menos que 17 anos. O seu avô estava enfermo dentro de casa e ele, desesperado, não sabia mais o que fazer. Olhava para as paredes e seu avô já num estado que já diziam que não duravam mais que uma semana. Ele, sem saber o que fazer, foi para os fundos da casa. Quando ele chega nos fundos da casa, tem uma surpresa. E olha esse cidadão que nós vamos apelidar de D no alto do telhado. E olha que ele estava no alto do telhado, ele tomou um susto. E ele, naquele momento, não sabendo como agir, D fala para ele: é o seu avô que te preocupa. E ele: sim, eu posso ajudar.
mas para ajudar eu tenho que receber. E ele ali naquele momento desesperado com o avô dele, ele fez uma troca que marcaria para o resto dos seus dias. E logo seu avô tem uma melhora surpreendente, que nem os médicos sabiam informar o porquê. O avô dele melhorou e, para a surpresa do ex-marido dessa pessoa, ele, primeiro momento, achou que fosse uma alucinação, fosse uma visão, mas não, era verdade. E ele, 1 ano depois, conheceu a esposa, e nisso que ele conheceu, ele começou a falar para ela: olha, eu duro até os 30 anos. E ela: que isso? E ele explicou o que aconteceu, e ela achava que era uma brincadeira dele no início. Eu só vou durar até os 30 anos. E o tempo foi passando, e cada tempo ele dizia: ó, falta tantos anos. E ela achava, como eu disse, uma brincadeira, mas o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo. Ele era um rapaz muito ciumento. E no primeiro, segundo ano de relacionamento, as coisas foram indo, aquele ciúme de adolescente, aquela coisa, aquela cobrança, mas nada. Então ele realizou seu primeiro sonho, que era entrar para a Marinha, e ele entrou para a Marinha. Ficou na Marinha o tempo e saiu. Logo depois, ele entrou para a polícia militar. E a sua vida foi mudando. E ele, a todo instante, ele dizia que estava marcado para morrer. Mas 5 anos após o início do relacionamento, as crises de ciúme aumentaram. E também o poder bélico que ele tinha fazia com que ele fosse uma pessoa que se achava invencível. Para você ter uma ideia, ele deu uma arma para a esposa e ensinou a manusear e também a guiar carros, porque ele a todo instante achava que poderia haver um atentado contra ele. E foi passando. Um belo dia, eles se encontraram. Foi um dia muito difícil, né? Ele, morrendo de ciúmes, pegou a moto e foram para um dos batalhões que ele trabalhou. Chegando lá, ele, suspeitando dela, ele foi e começou a agredir. Nisso que começou a agredir, ela caiu. E quando ela caiu, ela se deparou que estava em cima de uma oferenda. E ela, tomando chutes e pontapés, socos. E o que aconteceu? Ele pegou a capa vermelha e ficou envolto. A bebida começou a beber e teve uma reação que ela nunca tinha visto antes. Depois de apanhar, ela conseguiu fugir dele. E ali ela começou a acreditar que a profecia que ele tanto falava era verdade. E foi tempo, cada dia mais, ela às vezes em casa, ele mandava ela sair de casa porque tinha medo de alguém fazer algum atentado. E as coisas começaram a ficar mais intensas, e ele ficou com aquela maneira de vai acontecer alguma coisa,
todo o tempo. Paz, minha gente. E um dia ela começou a observar que ele estava aparecendo, estava com... O dinheiro não faltava. Mesmo ele sendo policial militar e não ganhando muito, mas carros, motos, uma vida bem tranquila. E ela dizia que aquela vida não era condizente com o que ele ganhava. Nos últimos 2 anos, mais ou menos, do relacionamento, as coisas começaram a aflorar e ficaram cada vez piores. E ele negando, e ele dizia que era ossos do ofício. Até então que ela descobriu a sua traição. Descobrindo a traição, ela o largou. E nisso que ela o largou, ele assumiu a amante. Só que ela estava grávida no momento do que eles separaram. Mas mesmo assim, ele assumiu a criança, foi passando, e ele de repente foi preso. Foi preso, e quando ele foi preso, ela descobriu que seu marido era dono de casa de prostituição. E uma das prostitutas era agora sua atual esposa. E mesmo assim, ele insistia e ela ia visitar ele. Grávida. Depois a criança nasceu, não deixou de ele estar com o filho. Só que um dia a profecia enfim se concretizou. Pasmem, aos 30 anos de idade, ele estava com a sua atual esposa e foi assassinado com diversos tiros a metros do seu batalhão, já que ele havia conseguido um meio de ser inocentado das acusações de casa de prostituição, de venda de drogas. Ele conseguiu. Como que ele conseguiu? Só que a profecia se realizou aos 30 anos. E vocês pensam que acabou? Não acabou. Ela pôde descobrir que ele não era uma pessoa das melhores. Imagina você conviver 9 anos com uma pessoa e de repente saber que a pessoa era uma criminosa, mesmo sendo policial. O fim dessa história não foi ainda como vocês imaginam. Em centros espíritas, ele tem aparecido. O espírito da mulher também, de uma maneira totalmente revoltada. Pelas últimas notícias, eles não têm entrado em contato mais com os médiuns, mas apareceu muitas vezes. E a sua profecia, como eu disse, se concretizou aos 30 anos de idade. Eu sou Jorge do Batuque. Fiquem à vontade aqui no meu canal e tenho certeza que vocês vão gostar dos vídeos que estão aqui já na nossa playlist. Grande abraço. Fui.